A McLaren já conseguiu a primeira vitória de 2024 com uma revelação surpresa em meados de janeiro, muito antes do que se esperava ver qualquer coisa na temporada de lançamentos. A única coisa que se viu do MCL38 foi a pintura, mas tem muita informação nova e alguma especulação em torno da McLaren que quer andar mais perto da Red Bull nesse ano. O visual laranja e preto é familiar, mesmo com um acréscimo de números cromados um pouco difíceis de ler. Mas a gente só espera uma evolução no design quando o carro verdadeiro finalmente for revelado. Isso vai acontecer no dia 14 de fevereiro, provavelmente em formato digital, antes de ser revelado de verdade nos testes pré-temporada no Bahrein, em 21 de fevereiro. Então, enquanto a gente espera para ver o MCL38 de verdade, ainda tem muita coisa que a McLaren contou ao sair na frente de todos da temporada de lançamentos. Ok, sair na frente é um gesto simbólico por enquanto, mas traz detalhes sobre o desenvolvimento. No lançamento do ano passado, o novo chefe de equipe André Stella enfrentava problemas de desenvolvimento do carro e deixou claro que tinha baixas expectativas para o início do ano. Por isso, ele não teve problema em mostrar o carro de verdade no lançamento, porque não estava muito feliz com o que tinha em mãos. Agora, as coisas são diferentes. A McLaren levou o ímpeto de uma grande virada em 2023 para o inverno e está em muito melhor forma do que estava há 12 meses. A McLaren está ansiosa para começar a falar sobre 2024 e parece otimista, mas ela não vai ser tão aberta com o carro agora, que finalmente tem alguma coisa para esconder. Quanto aos detalhes, a gente tem mais do que algumas pistas. Em 2023, a McLaren investiu muito tempo e dinheiro na reformulação da plataforma aerodinâmica do carro. Porém, ela não conseguiu progredir tanto quanto necessário com itens essenciais, como a configuração de suspensão. Então, a suspensão, o desenvolvimento aerodinâmico, o uso de pneus e a escolha de altura da suspensão são prioridades-chave para 2024. O objetivo tem sido manter a curva acentuada do desenvolvimento. Ela significa que 2 pacotes de atualização trouxeram ganhos no ano passado. A taxa de progresso tem sido constante e linear e sem queda de rendimento, diz André Stella. Isso reforça que a McLaren está melhor do que um ano atrás, quando o desenvolvimento primeiro melhorava, depois estagnava e depois melhorava de novo. A falta de ideias ousadas também foi apontada por André Stella como uma fraqueza antes de ele reorganizar o departamento técnico no início de 23. Agora, a McLaren continua gerando boas ideias em todas as áreas. André Stella diz que ainda tem lenha para queimar em termos de desenvolvimento. Já existem ideias para repetir os avanços do ano passado. Por exemplo, uma tentativa de longo prazo de amenizar o comportamento instável do carro que atrapalhou os pilotos no fim de 2023. Lando Norris foi duro com ele mesmo em relação aos erros na classificação. A McLaren diz que as análises internas confirmaram a teoria de que as atualizações dificultaram a pilotagem. Houve quem dissesse que a McLaren tinha melhorado o tempo de volta rápida por copiar a Red Bull, mas depois encontraria um teto de desempenho por não saber mais como obter a performance. Bem, parece que isso ainda não está acontecendo. Um dos hábitos que a atual liderança da McLaren deixou para trás é culpar a infraestrutura pelas deficiências. Era comum a gente ouvir Brown, o antecessor de André Stella, Andrea Seidel e o ex-diretor técnico James Key falarem sobre o antigo túnel de vento da Toyota. Eles diziam que a McLaren precisava de um novo túnel de vento e um simulador, que nunca chegavam. Então a esperança era depositada para o futuro, talvez 2025 ou 2026. Stella mudou o foco e a McLaren passou a produzir melhor com o que ela tinha em mãos. Ele percebeu que a McLaren estava desarticulada internamente. Para ganhar eficácia, ele precisava pôr a casa em ordem e levantar boas ideias para uma virada mais rápida nas pistas. Parece simples, mas na prática é difícil. A parte técnica da Fórmula 1 é complicada. Daí a tentação de colocar a culpa de tudo em infraestrutura. As mudanças de André Stella foram respaldadas pelo progresso inédito que a equipe fez ao longo do ano. E adivinha? A infraestrutura ficou longe de ser uma desvantagem, e a nova equipe técnica supervisionou o Gênesis do carro de 2024, dando a ele uma base melhor. Além disso, a McLaren finalmente tem uma nova infraestrutura. O carro de 2024 começou a ser desenvolvido em setembro no novo túnel de vento. Componentes estão sendo produzidos na nova fábrica e ideias estão sendo testadas no novo simulador. Faz meses que a McLaren vem fazendo experimentos melhores, com mais dados mais precisos, além de processos de pesquisa, desenvolvimento e produção mais eficientes. Isso também se aplica ao desenvolvimento ao longo da temporada.
A equipe não conta com um gênio como Adrian Newey. Ela então dividiu em 3 partes o que Newey faz na Red Bull. Peter Promodo, que solucionava problemas aerodinâmicos das McLarens de Newey no final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi recontratado há quase uma década. Ele agora lidera o desenvolvimento aerodinâmico da McLaren. David Sanchez, arquiteto-chefe da Ferrari em 2022, assume o comando do conceito geral do carro da McLaren. Ele presta especial atenção a 2025 e a grande mudança de regras que vai vir em 2026. Rob Marshall, ex-homem da Red Bull, traz muita experiência em engenharia da melhor equipe da Fórmula 1. Ele assume a tarefa de tirar do papel as ideias concebidas pelos departamentos liderados por Promodo e Sanchez. Os novos contratados começaram a trabalhar no dia 2 de janeiro. Claro, é tarde demais para eles ajudarem a desenvolver o carro de 2024, mas Andrea Stella disse que eles já estão contribuindo com ideias. O chefe da McLaren diz que o conhecimento deles se encaixa com o rumo que a equipe já está tomando. Então, em vez de esses caras chegarem dizendo, olha, vocês estão errados, precisam fazer assim ou assado, eles estão melhorando uma base sólida que a McLaren já construiu. Andrea Stella descreve como revigorante o fato de seguir o caminho certo em termos de processos. Ele diz que as conversas com os novos recrutas são fascinantes. A equipe técnica pode agora trabalhar em projetos de curto, médio e longo prazo em paralelo, sem que um projeto se sobreponha aos outros. Norris já se estabeleceu como um dos 5 melhores pilotos do grid e está valorizado no mercado de pilotos. A Red Bull representa uma mudança na carreira do piloto. Ele tem contrato até o final de 2025, mas sempre fica aberta a possibilidade de outra equipe tentar comprar Norris. A McLaren, então, fez um acordo com Oscar Piastri até o final de 2026. O jovem australiano estreou bem no ano passado. Então, a equipe tem pelo menos um piloto sob contrato para a primeira temporada de regras novas da Fórmula 1. Mas o CEO da McLaren Racing, Zac Brown, considera prioritário fechar um novo acordo com Norris. Zac Brown diz que a McLaren vem conversando com Norris enquanto tenta manter em ordem um componente-chave para voltar para a parte da frente do grid. Depois da virada do ano passado, a nova formação técnica de Andrea Stella entrou nos eixos. Os simuladores e o túnel de vento já estão operando. Com tudo isso, Norris vai poder testar as promessas que foram feitas para ele nos últimos 2 anos para que ele fique na McLaren. Ao mesmo tempo, na visão da equipe, Norris também tem margem para melhorar. Ele consegue corrigir os erros de pilotagem de 2023. Para Andrea Stella, a consistência de Max Verstappen serve como referência para os pilotos da McLaren em 2024. A McLaren está pintando um quadro otimista, mas ela não vive numa bolha. Antes do Natal, o grupo McLaren confirmou que o principal acionista dela, o Banco Soberano do Bahrein, retomou o controle total do negócio e injetou dinheiro nele. A situação financeira do grupo tem sido ruim desde que a pandemia paralisou a indústria automotiva e, em particular, o mercado de supercarros. Antes, a McLaren lutava para sustentar uma equipe de Fórmula 1 que vinha tendo um desempenho abaixo do esperado por quase uma década. Depois, passou a lutar para sobreviver. Por isso, teve que recorrer a vários investidores, até vendendo participação na sede em um esforço para se manter viva por tempo suficiente para reconstruir o que era um negócio próspero. A recapitalização do grupo é uma parte importante do plano de ajudar a empresa automotiva e pode abrir caminho para a McLaren se associar a outro fabricante. Mas a equipe de Fórmula 1 não precisa se preocupar com isso. Ela nunca esteve tão saudável. Zac Brown diz que o momento da McLaren como empresa não respinga na equipe de Fórmula 1, que ele descreve como financeiramente muito saudável. Sem dúvida, ela foi beneficiada pelo teto de custos da Fórmula 1, que limitou os gastos durante a temporada. A McLaren anunciou novos acordos com um patrocinador de longa data da Mercedes, a Monster Energy, e com o patrocinador da Ferrari, a Estrela Galícia, cervejaria espanhola que patrocinou a McLaren quando Carlos Sainz passou por lá. Zac Brown contou que a McLaren obteve lucro em 2023 pela primeira vez depois de muito tempo. A conclusão de tudo isso é que a McLaren está bem mais forte do que esteve na última década. Ela mira na Red Bull e sonha com o campeonato mundial, mas superar a Red Bull vai ser muito difícil. Andrea Stella até advertiu que a Red Bull deve dar mais um grande passo à frente para o início de 2024. O RB19 andou muito à frente em 2023, principalmente nas corridas,
mesmo sem ter tido uma quantidade significativa de desenvolvimento ao longo da temporada. A Red Bull estava gerenciando as restrições de testes aerodinâmicos depois de vencer o título de 2022. Ela teve restrições adicionais, impostas como parte da penalidade por ter desrespeitado o teto orçamentário em 2021. André Stella acredita que a Red Bull desenvolveu o RB19 no ano passado, mas não transformou isso em peças físicas para economizar dinheiro. Então, ela vai apresentar as melhorias em 2024. Zac Brown admite que isso poderia ser uma surpresa desagradável e seria também um teste para o otimismo da McLaren para 2024.